Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui tratamos dos mais variados temas do direito e hoje estaremos tratando do direito do trabalho com a doutora Karen Severo. Mas antes de começarmos com as perguntas, eu gostaria de dizer para o senhor Birajara Pacheco de Araújo que recebemos a cartinha que ele enviou para o programa e que já passamos para o Dr. Luiz Gustavo o contato dele. Obrigado por escrever essa cartinha, senhora Birajara. Doutora Karen, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Gil. É um prazer enorme estar aqui. Quero saudar todos os telespectadores da TVE, em especial esses que mandam as perguntas para nós. Essa interação é muito importante e quem não conseguir assistir no horário do programa pode assistir a gente lá no YouTube. É um grande prazer. Vamos então para a primeira questão da senhora Fátima. A minha empresa está atrasando os salários já há algum tempo. Posso entrar na justiça pedindo dano moral? Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Pergunta ela, doutora Karen. Bom, Fátima, o que acontece, né? O atraso reiterado no pagamento de salários é uma falta grave do empregador. E isso é passível, além de uma reparação por danos morais via judicial, a sua rescisão indireta do contrato de trabalho. Por quê, né, Gil? Porque esse tipo de atraso no pagamento acaba causando danos graves na vida particular do trabalhador, até mesmo honrar contas básicas, né? Então, não é só uma reparação de dano moral que vai caber nesse caso, e sim a ela ter direito a rescindir o contrato como se fosse sem justa causa, mas na verdade é uma justa causa que o empregador está causando. Então, o empregador vai ter que indenizar a trabalhadora com todas as verbas que tem direito, inclusive dando a ela o direito de sacar o fundo de garantia e encaminhar o seguro-desemprego. E assim, né, ela pode, com certeza, conseguir outro emprego que não vá atrasar os salários dela. Nessa temática, doutora Karen, a rescisão indireta, ela tem alguma correlação com essa situação ou é outra situação? Totalmente com atraso nos salários. Por quê? O artigo 483 da CLT, ele elenca os motivos que ensejam, né, o atraso de salário, a rescisão indireta. E o atraso de salário está lá, na linha D, né? Então, sim, está diretamente ligado a esse fato do atraso no pagamento de salários. Se você tem alguma dúvida ou questionamento, mande um WhatsApp para 51945-946-773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutora Karen, é do senhor Armando. Existe algum limite de atestados que eu possa apresentar na empresa sem ser descontado? Bom, o que acontece, né? Essa é uma dúvida bem corriqueira no ambiente de trabalho. Por quê? A CLT, ela não prevê um limite de atestados que o trabalhador possa apresentar para a empresa. Por quê? Porque como que a gente vai saber quantas vezes a gente vai ficar doente? Não tem como saber. Então, diante disso, né, o que acontece? A gente tem que tratar com proporcionalidade, né? Se a pessoa realmente está doente, está impossibilitada de ir ao trabalho, eu não posso limitar que ela venha ao limitar o número de atestados e dizer que ela tem que vir trabalhar, né? O que a CLT prevê é um limite de apresentação de atestado para te acompanhar o filho menor de 6 anos no médico, né? Ela dá direito a um dia somente. Né? E o que acontece? Agora, para o trabalhador, não há esse limite, a CLT não estabelece. Então, na verdade, o trabalhador ele tem que realmente só apresentar um atestado válido, expedido por médico credenciado no CREMERS, né? E ele tem que apresentar esse atestado num tempo hábil também, né? Geralmente, a empresa, às vezes, ela pede que seja num limite de 2 dias ou soube que vai faltar e pelo menos comunique o empregador. Agora, o número de faltas de apresentação de atestados não há. E a sequência desses atestados, por exemplo, o trabalhador apresentou um atestado durante 10 dias. Aí terminou o atestado, ele pode voltar e apresentar outro atestado.
Há um limite de tempo em relação a isso, doutora? Sim. O que acontece, né? Esse limite de tempo entre um atestado e outro enseja o quê? Enseja o encaminhamento, às vezes, para um benefício previdenciário, né? Só que também é analisado o quê? O CID do atestado. Porque o que pode acontecer? Eu posso quebrar o pé, ficar 10 dias afastada e depois acontecer outra coisa, eu tenho um problema no olho. Então, isso não vai ensejar um afastamento previdenciário, mesmo que eu apresente um atestado 5 dias depois. Eu vou ter, por exemplo, 10 dias pelo pé e 10 dias pelo olho, mas o CID não é o mesmo, né? Tá. A causa de afastamento, ela tem que ser acima de 15 dias pelo mesmo CID. Perfeito. A senhora Camila pergunta, estou grávida de 8 meses e está ficando bastante difícil de trabalhar. É possível antecipar o início da licença maternidade? O que ela precisa fazer? É o questionamento da senhora Camila. Bom, Camila, o que tu pode fazer realmente, né? Quando a gente está perto de ganhar o bebê, fica difícil de trabalhar, né? Então, se tu realmente está com limitações para trabalhar com êxito, tu tem que procurar o teu médico e pedir para ele o quê? Um atestado para te afastar antes, né? A CLT, ela prevê que a licença maternidade, ela pode iniciar 28 dias antes da data do parto. No entanto, as limitações de saúde de uma gestante habilitam ela a iniciar essa licença antes do prazo, né? Só que tu tem que cuidar, porque o teu período de licença de 120 dias é o mesmo, ele inicia da data da apresentação do teu atestado médico. Ainda em relação a atestados, doutora, a senhora Cláudia pergunta, quanto tempo eu tenho para apresentar atestado médico e justificar falta? A minha empresa exige apresentação em 48 horas. É legal isso? Gil, o que acontece, né? Esse também é um tema, né? Que a gente está falando bastante de atestado hoje, Isso. né? Quando eu tenho que apresentar esse atestado, né? Então, o trabalhador, na verdade, ele tem que prestar atenção se a empresa que ele está trabalhando tem alguma norma interna em relação a atestados. Por que isso? Porque a CLT não prevê prazo máximo nem mínimo para te apresentar o atestado quando está faltando. Todavia, né, existem também convenções coletivas. Um exemplo que eu trago, por exemplo, é o Sindsaúde, daqui do estado. O Sindsaúde, ele diz, tu tem 24 horas após a falta para informar a falta e 48 horas depois que tu retorna ao trabalho para apresentar para o empregador o teu atestado, né? Mas isso é uma norma da convenção coletiva. Então, tem essas duas opções. A empresa pode ter um regimento interno, estipulando um prazo que pode ser diferente de 48 horas, Sim. né? Ou, né, a convenção coletiva. Mas lei não temos. Então, se não tem um nem outro, você tem que conversar com o empregador, né? E realmente, né, pelo princípio da razoabilidade, tu retornou ao trabalho, tu já leva o teu atestado, tu sabe que vai faltar, manda um WhatsApp com uma foto, né? Para o empregador saber por quê também. Porque tem prazo para fechar a folha de pagamento. Se o empregador não tem teu atestado, como é que ele vai abonar a tua falta? Né? Então, é interessante também o empregado se preocupar com isso, com o fechamento da folha. A senhora colocou num tema que realmente é a pauta corriqueira, né, de todos os cidadãos e cidadãs, que é a presença da tecnologia. Então, a pessoa pode fazer uma foto do atestado e enviar para o seu chefe, seu empregador. Né? A outra coisa também que seria uma dúvida, essa determinação do prazo, a senhora citou a convenção de trabalho, tá? Mas ela pode estar numa norma interna, no contrato de trabalho do empregado com o empregador? Pode sim. Geralmente a gente não tem essa previsão em contrato de trabalho, mas se ela estiver ali, ela é válida e eficaz. E se a pessoa, por exemplo, entra na justiça dizendo eu apresentei o atestado e fui descontada, os juízes vão levar em conta essa determinação, né, que está estipulada no contrato e também o período que ele demorou para entregar. Por exemplo, não adianta, né, eu ter ali uma previsão de 48 horas e entreguei em 36. Né? Então, o juiz vai dizer, não, empregador, realmente, né, ele passou o prazo ali, mas foi um dia, né? Nem um dia, 12 horas depois. Agora, se ele entregou 30 dias depois, já fechou a folha de pagamento há muito tempo. Né? Às vezes, aí ele vai perder, né, essa bonificação. Mas tudo é conversa entre empregado e empregador. A próxima questão é do senhor Anisson.
Estou cumprindo aviso prévio e, como acontecia antes da demissão, estou fazendo horas extras. É legal esse tipo de coisa para quem está em aviso prévio, doutora? O que acontece, né, Gil? O aviso prévio, ele está previsto lá no artigo 488 da CLT. E ele dá duas opções para o trabalhador. Ou ele se afasta 7 dias antes do término do aviso, ou ele sai todos os dias 2 horas antes. Se ele optar pela opção de sair 2 horas antes, ele não vai poder fazer hora extra, porque senão o aviso dele vai ser nulo, fazendo horas extras, porque não foi cumprida a exigência do artigo 488. Agora, se ele optar por sair os 7 dias antes, e ele já fazia normalmente durante o contrato de trabalho, como é o caso do Alisson, as horas extras, pode sim fazer as horas extras. A única coisa é que na rescisão o empregador tem que pagar essas horas, ele não vai ter como compensar, né? Caso ele tenha um sistema de banco de horas, ele vai ter que pagar como hora extra, mas sim, é plenamente possível. Tá, isso é uma outra dúvida, tá, em relação à questão do senhor Alisson. Ele pode se negar a fazer as horas extras, doutora? Ou seja, o empregador exige, a pessoa está em aviso, né, cumprindo Sim. aviso. E o empregador exige que ele continue fazendo horas extras. Ele é obrigado a fazer as horas extras? O que acontece? No aviso prévio, o contrato dele continua em vigor, certo? O contrato dele só acaba no último dia do aviso. Se no contrato de trabalho dele tem a previsão dele fazer horas extras e ele fazia durante o contrato, o certo é ele não se negar, certo? Né? Só que o que o empregador vai fazer com isso? Vai dar uma advertência? Não tem o que fazer, ele já está no aviso, o contrato dele vai encerrar. Né? Então, na verdade, é como eu sempre digo, é conversa entre empregado e empregador, terminar o contrato de trabalho numa melhor forma, né? Agradecer até a empresa pelo período que ela proporcionou, né, dele trabalhar a mesma coisa a empresa para o empregado. É conversar, bom, tu não está podendo fazer hora extra porque tu vai procurar um novo emprego e o aviso prévio serve para isso, né? Ele tem essa redução no período de 7 dias ou sair 2 horas para procurar uma nova vaga de emprego. Então, às vezes, e digo, é bem corriqueiro o empregador nem exigir que eles façam hora extra no aviso, né? Porque realmente o objetivo do aviso prévio é que o empregado continue trabalhando em outro lugar procurando uma vaga de emprego. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com a doutora Karen Severo respondendo dúvidas e questionamentos a respeito do direito do trabalho. Voltamos com o Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Se você tem alguma dúvida ou questionamento, envie o WhatsApp para 51 985 946 773 ou então envie um e-mail para consumidorempauta@tve.com.br. No programa estamos tratando do direito do trabalho. Estamos conversando com a doutora Karen Severo. A próxima questão é do senhor Wagner. Tive que fazer uma cirurgia importante que não poderia ser adiada. Comuniquei aos meus superiores sobre o fato. Logo após retornar da licença de 14 dias, qual não foi a minha surpresa ao receber o comunicado da minha demissão? Os meus empregadores poderiam ter me demitido após o meu retorno? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta o senhor Wagner. Gil, esse tema é bem delicado, né? Porque isso acontece bastante, a gente vê aí nas empresas, os funcionários se afastam para fazer uma cirurgia, né? Ou sofreram um acidente e no retorno acabam sendo dispensados. Wagner, o que acontece? Essa dispensa não é automaticamente legal. Né? Hoje em dia nós temos, né, a súmula 443 do TST, que ela prevê que toda dispensa que ela gere estigma ou preconceito, ela é discriminatória, geralmente até para o funcionário que porta qualquer doença grave. No entanto,
né? A gente aplica por analogia, às vezes, em caso de dispensa, assim, por atestado, né? Fez uma cirurgia, retornou, foi dispensado. Mas ela não é automaticamente legal. O que ele precisa comprovar? Ele precisa realmente ter a certeza de que a dispensa dele ocorreu diretamente ligada ao atestado, ao afastamento, né? 14 dias ele ainda nem foi para o INSS, né? Mas ele ficou 14 dias afastado. Então, né, os tribunais exigem essa prova da correlação da falta com a dispensa, né? Eu tenho um caso, por exemplo, um exemplo que eu tive no escritório de um portador de doença grave, né, de HIV, que ele ingressou na justiça requerendo a dispensa discriminatória, a reintegração e uma indenização por danos morais. No entanto, não foi comprovada na instrução processual que era em face da doença. O que aconteceu nesse caso? A empresa dispensou todos os funcionários daquela filial. Não foi somente o portador de doença grave. Então, o juiz entendeu que não. Foi uma dispensa legal, apesar da pessoa ter o HIV. Então, não foi aplicado, nesse caso, a súmula 443 e o processo foi improcedente. E, doutora Karen, e o empregado, ele tem que provar isso? E como é que ele prova isso, do ponto de vista concreto, para fazer o encaminhamento à sua demanda judicial? Geralmente, esse tipo de prova se dá por testemunhas, né? Alguém se dispõe a dizer, não, foi dispensado porque sim, o empregador não gostou que ele fez essa cirurgia, né? E acabou, digamos assim, que ele resolveu do dia para a noite fazer, não preparou o empregador para um afastamento tão longo, causou prejuízos, né, no ambiente de trabalho, não tinha ninguém para substituir, né? E aí o empregador ficou bravo e demitiu. Tem ligação diretamente proporcional à falta, né? Agora, não, o empregador já estava pensando em dispensar ele não estava desempenhando bem as tarefas, os colegas sabem disso, estavam prejudicando os colegas, inclusive, que tinham que fazer o trabalho dele. Então, a prova do empregador daí, ele vai levar um funcionário e vai dizer, não, eu tinha que fazer o trabalho dele, ele não estava desempenhando bem, já ia ser demitido, né? Então, tem que ter a prova de quem alega, e nesse caso, vai ser do autor da ação. Tá certo. A prova, nesse caso, seriam testemunhas do ambiente de trabalho. Exatamente. Tá, a próxima questão é da Stefane. Meu empregador não sabia que eu estava grávida e me demitiu. Quando ele descobriu, mandou retornar ao trabalho. Eu sou obrigada a voltar? Ela pergunta ainda. E como fica a questão da estabilidade? Bom, Stephanie, o que acontece? Muito legal ouvir isso, né? Que o empregador soube da gestação e ofereceu de novo a vaga de emprego. Isso geralmente não acontece, né, Gil? Né? O empregador, ele acha assim, não, eu estou escuso de pagar uma indenização ou oferecer a vaga de emprego porque eu não sabia da gestação, né? Ela já tinha sido dispensada e eu fiquei sabendo depois, mas não. Hoje em dia, o fato do empregador saber ou não da gestação não implica em ele não ser responsabilizado e não pagar uma indenização. E o que acontece, né? A estabilidade da gestante, que é 5 meses após o parto, ela inclui todo o período que ela ficou afastada, que ela foi dispensada e mais os 5 meses. E ela não é obrigada a voltar, não. Não há mais essa obrigação. Antes, nos tribunais, a gente discutia isso. Se ela se negou a voltar, não vai ter direito à indenização. Agora não mais, independente da empregada querer voltar ou não, ela tem direito à indenização. Então ela pode, inclusive, né, além de se negar a voltar, ela pode ingressar agora na Justiça do Trabalho, se ela ainda tem o tempo, né, para ingressar aquele de 2 anos que a gente tem da prescrição, para pedir uma indenização pelo fato de ter sido dispensada gestante. Só que ela tem que estar gestante no dia da demissão. Né? Se ficar comprovado pelos exames que a gestação dela iniciou um dia depois, ela já não tem. Então tem que ter essa certeza da data do início da gestação. Tá certo. A senhora Mariana está perguntando, há 2 meses o meu salário está vindo mais baixo e ninguém dá uma explicação para isso. O meu patrão pode reduzir o meu salário quando bem entender? Isso a gente sabe que é impossível, né? Não pode. O princípio da irredutibilidade salarial está previsto no artigo 7º da Constituição e também na CLT. O que a gente sabe que acontece?
Muitas vezes não parece ser o caso dela. Ela não teve uma redução proporcional na carga horária, né? Ela simplesmente está trabalhando e teve a redução salarial. Isso é impossível de acontecer, não pode acontecer no ambiente de trabalho. Então, ela tem que o quê? Primeiro, conversar com o empregador, ver os motivos que isso está acontecendo, se ele vai pagar os atrasados, né? Ou se não, o que está acontecendo no contrato de trabalho? Se o empregador disser assim, não, eu realmente não tenho mais condições de pagar o teu salário, tu quer continuar, continua, ela pode ingressar na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão direta e também o pagamento dessas diferenças salariais que não foram pagas. Então, pelo princípio, né, da irredutibilidade salarial, o empregador ele é impossibilitado de fazer isso, não pode reduzir os salários. Tá certo, ou seja, ela tendo essa comprovação que a redução, por exemplo, o patrão, né, o empregador, né, diz para ela, olha, nós estamos numa crise, nosso segmento está muito afetado com a atual realidade, eu vou precisar reduzir o seu salário. Não é possível isso. Não, não pode, né? O artigo 468 da CLT, ele prevê que qualquer alteração lesiva para o empregado, né, seja de tarefas, ou seja de atraso de salário, de redução de salário, é nula. Então, isso enseja, sim, uma rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador. Tá certo. O senhor Bento traz a seguinte questão. Trabalhei durante 10 meses em uma empresa e fui demitido. Não recebi nada de indenização. A justificativa é de que eu ainda não tinha completado 1 ano de trabalho. Está certo isso? Não, essa justificativa está errada, né? Nunca houve essa previsão de que um funcionário precisa trabalhar mais de 1 ano para poder receber qualquer verba. Então, no caso dele, o que eu indicaria ele fazer, né? Ele procurar a Justiça do Trabalho para reaver todos os seus direitos. Quais são esses direitos, né, Gil? Ele tem direito ao aviso prévio, ele tem direito a 13º proporcional a 10 meses, férias proporcionais a 10 meses, fundo de garantia com a multa de 40% e também, se ele preencher os requisitos do seguro-desemprego, a encaminhar o seguro-desemprego. Então, essa justificativa não cabe, né? De repente, eu acho que o empregador se confundiu com o período que o funcionário assina de quê? De contrato de experiência, algo assim, mas que hoje em dia isso, né? A gente sabe que com as atualidades da internet, é só a gente pesquisar ali no Google que vai saber que isso, né? É plenamente nulo e o empregador não pode alegar esse tipo de justificativa. E no caso de ele procurar o seguro-desemprego, quais são os pré-requisitos para que ele seja beneficiado do seguro-desemprego, doutora? No caso dele que trabalhou 10 meses, se ele já teve outros empregos antes, né, e já cumpriu os requisitos de trabalhar mais de 1 ano, né, e está há um tempo sem sacar o seguro-desemprego, com 10 meses ele passa a ter direito, salvo engano, a 3 parcelas ele já tem, né, o limite hoje é 5. Então, se ele já cumpriu os requisitos anteriores, né, que o benefício exige, ele vai poder encaminhar sim. Mas isso o empregador, independente de saber se ele tem os requisitos ou não, o empregador tem que encaminhar, né, aquelas guias do seguro-desemprego e aí lá no INSS ele vai ver, né, na agência do Cine, se ele preencheu ou não os requisitos. Ok, então no caso dessa habilitação para usufruir do seguro-desemprego, é o correto ele se dirigir ao Cine e ter informações lá? Exatamente, e o empregador tem que entregar as guias, né? Ele não pode se negar só porque ele não tem 1 ano ainda, porque se ele já trabalhou antes em outras empresas e já sacou o seguro outras vezes, esse período de 10 meses agora vai habilitar ele ao seguro. Correto. A próxima questão do senhor Otto tem bastante demanda hoje, até mesmo do ponto de vista de informação, que são as NRs, né? Sim. E aqui ele está perguntando sobre doenças ocupacionais, né, que é uma pauta também que tem ocupado, né, não diretamente relacionada com as NRs, mas as doenças ocupacionais é realmente uma realidade bastante consistente hoje nas relações de trabalho, né? Sim. E ele pergunta, né, a empresa é responsável por doenças ocupacionais, quando isso ocorre? Bom, sim, uma empresa ela é responsável sim por doença ocupacional. E quando que ela ocorre? Tem 2 fatores geradores. Tem o fator agravante de uma doença
e o fator causador. Por exemplo, um fator agravante. A pessoa ingressa no mercado de trabalho, ingressa naquela empresa com uma doença pré-existente. Digamos assim, o trabalhador já tinha uma dor no pulso, certo? Porque ele trabalhou em outra empresa de digitação, por exemplo. Então, ele já entrou com uma pré-doença. Nesse emprego, ele ficou tanto tempo que agravou. O que vai acontecer, né? Ele vai sim poder ingressar com uma ação da Justiça do Trabalho de doença ocupacional. Só que vai ser verificado por perícia se ele já tinha essa doença ou não. E essa empresa agora vai responder pelo agravamento e não pela causa. E pode acontecer do trabalhador nunca ter doença alguma e entrou naquela empresa e pelo desempenho daquelas tarefas ele teve uma doença, né? Essa doença não era pré, ela foi causada exatamente pelaquela função. Aí o empregador, sim, vai ter o nexo causal da doença e das tarefas realizadas. Ok. E sim, a empresa vai ser responsabilizada. Ok, muito obrigado, doutora Karen Severo. Convidamos a todos a conferir a próxima edição do Consumidor em Pauta, uma realização da TVE.